A série Passagens Polêmicas procura elucidar as principais dúvidas que envolvem passagens da Bíblia Sagrada, mostrando que não há erros na palavra de Deus. Dificuldades, sim. As respostas contam com a contribuição de vários eruditos e têm a Bíblia como principal livro para esclarecer suas dúvidas, não nos privando, claro, de leituras paralelas que nos ajudam sobre questões da cultura, geografia, história dos períodos em que essas dificuldades ocorreram. Aguardamos sua participação com o envio de sua pergunta, bastando inseri-la nos comentários logo abaixo do vídeo, e ela será respondida nas próximas postagens. Cremos que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei, conforme lemos em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. A passagem que será alvo de nossa atenção é o encontro de Jesus com os endemoninhados que viviam nos sepulcros. Nessa narrativa, temos duas perguntas. Quantos endemoninhados foram libertos da possessão demoníaca e onde isso ocorreu? Vamos à primeira parte da pergunta. Quantos endemoninhados foram libertos? No Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 28, é dito que foram ao encontro de Jesus 2 endemoninhados. Enquanto que no Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 2, lemos que um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao encontro de Jesus, o que também é registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 27, que diz que foi ao encontro de Jesus um endemoninhado daquela cidade. Assim, temos Mateus falando de 2 endemoninhados e Marcos e Lucas de 1. Temos aí um erro da Bíblia? Foram de fato 2 endemoninhados que se aproximaram de Jesus. Talvez os evangelistas Marcos e Lucas tenham mencionado apenas um, porque um dos endemoninhados tenha se feito notar mais, ou tenha se destacado por alguma razão. No entanto, o fato de Marcos e Lucas mencionarem apenas um não nega que tenham sido 2, como Mateus disse, porque onde quer que haja 2, sempre há um. Isso é inevitável. Se Marcos e Lucas tivessem dito que havia apenas um, enquanto Mateus declarasse que eram 2, então isso seria um erro, uma contradição. Mas a palavra apenas não está no texto. Quem vê um erro nessa passagem tem que alterar o texto, incluindo a palavra apenas, para torná-lo contraditório. E para este que age dessa forma, lembramos a advertência de Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas neste livro. Vejamos a segunda parte da pergunta. Onde os endemoninhados foram libertos? Enquanto no Evangelho de Mateus nos é descrito como sendo a região dos Gadarenos, os evangelhos de Marcos e Lucas falam na região dos Gerazenos. E agora, temos um erro? A análise dessa dificuldade deve levar em consideração 2 situações. A primeira está relacionada ao problema de textos. O que quero dizer com isso? Bem, os documentos originais da Bíblia, chamados de autógrafos, não foram preservados. Tudo que se tem são cópias antigos manuscritos nas línguas originais que foram utilizados para a tradução da Bíblia em nossa língua. As muitas versões se devem a que manuscritos foram utilizados e o papel do tradutor em fazê-lo. Assim, vamos encontrar manuscritos em que nos evangelhos de Marcos e Lucas usa-se a região Gadarenos, e outras cópias antigas vão indicar esse local como sendo a região dos Gerazenos. Assim, uma das possibilidades para a divergência dos manuscritos poderia ser atribuída a um erro de copistas. Lembre-se, as cartas e outros escritos do Novo Testamento eram recebidos e preservados com todo cuidado pela igreja a qual se destinava. Não tardou para que os autógrafos, textos originais, fossem reproduzidos e circulassem entre as igrejas, passando então a ser copiados e difundidos em todos os ambientes cristãos do primeiro século. A necessidade
de ensinar novos convertidos e relatar o testemunho dos primeiros discípulos, fez com que houvesse a escrita dos evangelhos e que também foram copiados e distribuídos à medida em que a igreja crescia. Lembremos-nos que a imprensa só foi criada em 1430 e durante todo aquele período os copistas exerceram um papel importantíssimo e suas cópias sempre passavam por uma verificação muito criteriosa. A outra possibilidade para a distinção entre região dos Gadarenos e dos Gerazenos é que provavelmente Gadara tenha sido a capital daquele território e Mateus, portanto, referiu-se àquela área como sendo a região dos Gadarenos, porque o povo daquele território, quer vivesse em Gadara, na capital ou não, identificavam-se como gadarenos. E Marcos e Lucas, possivelmente, deram uma referência mais geral ao território dos Gerazenos, que seria a região mais extensa dentro da qual o encontro de Jesus com os dois endemoninhados ocorreu. Lembre-se, estamos nos referindo a locais de mais de 2000 anos atrás, dos quais nem sempre existem registros ou construções, simplesmente desapareceram. É por isso que antes de sair apontando erros, os críticos precisam se debruçar sobre livros de geografia antiga e outros escritos para fazer algum juízo de valor. Sendo assim, se a sua versão da Bíblia tiver a palavra Gadarenos ou Gerazenos, não se preocupe. Isso não vai comprometer o grande milagre da libertação daqueles dois endemoninhados que tiveram suas vidas resgatadas do poder da escravidão de Satanás e passaram a viver para a glória de Deus. Espero ter ajudado você a melhor compreender essa passagem que nos é tão preciosa, pois aí é revelado o amor e o poder de Jesus. Caso você tenha alguma dificuldade, deixe sua dúvida em nossos comentários. Até a próxima pergunta em Passagens Polêmicas. Em nome de Cristo. Amém.